dos filhos do patriarca Jean Joseph comprou a fazenda São João e a fazenda Conceição com o rendimento de fretes de suas tropas de cargueiros. Jean Joseph faleceu em 1877 e nos parece ter sido o que mais prosperou economicamente. Seus descendentes se tornaram proprietários das fazendas Rancharia do Norte, São Vicente, Nossa Senhora da Guia, São João, Conceição, Conceição dos Pinheiros, Santo Antônio do Monte, Penedo, Jacaré, Riachuelo, além de inúmeros sítios. A férrea passa por dentro da fazenda Nossa Senhora da Guia a partir de 1879. A produção agrícola das propriedades dos Monerá acarretou a construção da estação de trem para escoar o café e outros gêneros de suas fazendas. No centro do distrito, ergue-se a igreja de Nossa Senhora da Guia, construída em 1891 pela família Monerá. O plantio do café, utilizando a mão de obra escrava, fez aumentar progressivamente o patrimônio desse tronco familiar. No tocante à mão de obra escrava, não há como negar a sua utilização para amealhar fortuna naquela época. Surge na memória familiar o relato de terem dado tratamento mais humano aos escravos, se é que podemos falar em humanidade na escravidão. Diziam acolher os caiambolas, negros fugidos de vizinhos que maltratavam seus escravos. Negociavam seu retorno e pediam clemência por eles. Adquiriam igualmente escravos que tinham incorrido no desagrado de seus donos, mas isso não significava ausência de rigor na disciplina no trabalho, cujos exemplos vinham diretamente de seus donos. Ainda de acordo com a memória familiar, decretada a abolição da escravidão, a maioria dos escravos partiu das fazendas dos Monerá pelas estradas, em delírio. No entanto, muitos regressaram como trabalhadores assalariados, colonos, meeiros e domésticas. Na fazenda Rancharia do Norte, a abolição da escravidão nada alterou o ritmo dos trabalhos. Pelos caminhos, grupos de negros embriagados festejavam a liberdade. Contudo, a turma de cativos dessa fazenda prosseguiu na capina vários dias seguidos. Segue aqui uma passagem nessa fazenda. José Constâncio Monerá, sabedor da lei que extinguia a escravidão, montou a cavalo e foi até a plantação de café. O escravo cearense Flauzino, mestiço preto, branco e índio, procurava exercer a sua função de feitor, mesmo sabendo do fim da escravidão. José Constâncio reclamou a morosidade na arrumação do café. O escravo Gregório descansou o braço na enxada, olhou para o senhor e disse: "Olha, nhonhô, vamos precisa ver que agora nós semos tão bom como tão bom." José Constâncio, com o rebenque, aplicou-lhe uma punição diante da insolência do escravo Gregório e, em seguida, mandou que todos seguissem rumo à liberdade. Poucos dias depois, Gregório e outros escravos, em sua totalidade, retornaram para a fazenda Rancharia do Norte. O ex-escravo Gregório se tornaria uma pessoa querida da família. Os Monerá adotaram o sistema de parceria agrícola, contratando colonos portugueses, italianos e espanhóis com o fim do trabalho escravo. Antes mesmo daquele fim, geralmente as fazendas, de modo geral, migram para a criação de gado com o fim da escravidão, porque já não tem a mão de obra e o gado demanda menos mão de obra. Vocês migraram antes, né?
Foi. Do Terbá. Na realidade, houve uma exaustão do solo. Ah, tá. Houve uma Nós exaustão estamos falando em 1870, por aí. Exatamente, 1870. Em 1878, se não me engano, Manuel Bellart Lengruber. Manuel Bellart Lengruber. Percebe que o solo, os cafezais já não têm a mesma produtividade. Exatamente. E ele, de uma cultura bastante elevada, ele procurou a Europa e na Alemanha ele encontrou gado bovino indiano, zebu. Zebu. Então ele é o grande responsável pelo início do zebuíno, que já deixou de ser zebu exato, puro, digamos assim, para ser Nelore. Nelore até porque os exemplares bovinos, parece que foi de um porto Nelore, por isso que nasceu o nome Nelore. Então, e depois o Lengruber, a linhagem Lengruber. Tá, então zebu e Nelore é a mesma coisa. Zebu, Nelore, Lengruber. É o nome que foi mudando. Exato, a linhagem que foi se aprimorando. Eles foram fazendo experiências. Tanto que se fala em marmoreio, bom marmoreio, inclusive da docilidade da vaca, da vaca Nelore. E é um gado de Tudo corte. isso fortaleceu por causa dessa montuosidade que existe aqui. Nós estamos toda a freguesia de Cantagalo é montuosa, né? Aí justamente, porque a partir do fim, do fim da escravidão, quando a lavoura, São Paulo mecaniza, porque São Paulo é plano, né? Isso. E aqui não havia ainda condições, a máquina não sobe o morro, exatamente, né? A geografia. A máquina não sobe o morro. É interessante, né? Agora, vocês foram mais rápidos, né? Vocês perceberam provavelmente o fim da escravidão, a partir do fim do tráfico de escravos, o esgotamento do solo em função do café. E aí vocês migraram. Agora, interessante também, outra particularidade é que os fazendeiros da região migraram para o gado leiteiro. Daí a gente tem a cooperativa de Marconi e tal. Mas o gado que vocês optaram não é o leiteiro, é o de corte. Também o leiteiro. Ah, é? Ambos. Mas o Nelore é de corte. Mais de corte. Mais de corte. Porque depois vem o holandês, né? Que dava 30, 40, 50 litros. Uma vaca dava 40, 50 litros de leite. Houve então uma escolha, né? Uma diversificação da gado holandês, né? Tá certo. Agora, além de nós falamos é muito interessante te lembrar Paulo Luther Lengruber, né? Paulo Luther Lengruber de Carmo, Fazenda São José. Ele hoje é o grande, digamos assim, historiador disso tudo e mantenedor dessa linhagem, né? Dessa linhagem. E ele cita que também houve um grande apreço pela criação do gado Guzerá, de um avô dele, Monerá. Gado Guzerá, já não é também de corte. Exatamente. De corte. É interessante que vocês têm essa preocupação, né, com essa memória familiar, né? Perfeito. A gente vê aí sumindo. E hoje é interessante a gente lembrar que o Brasil tem 200 milhões de habitantes e maior quantidade de bovinos do que a população humana. E a grande quantidade, isso é devido a essas linhagens. Sabe? Guzerá, Nelore, Lengruber, né? Isso aí hoje é o resultado dessa conquista dessas famílias que, né? Lengruber, Monerá, Lutherbach, Eggendorn, etc. Certo. Agora, o senhor conhece o Clélia Tal, né? Juiz de direito aposentado, e depois eu já fiz uma entrevista com ele. E uma coisa que me chamou a atenção, que foi na entrevista que eu fiz com ele, até a gente estava falando sobre a história de Cantagalo, em determinado momento ele falou uma frase que me chamou a atenção. Ele disse o seguinte, depois dos Clemente Pinto, né, no caso, as pessoas se referem ao Barão de Nova Friburgo, a família assim, mais rica dessa região foram os Monerá. Quando ele falou isso, como eu não estava tratando da questão especificamente de colonos, eu
continuei a entrevista com ele, mas eu registrei, né? Dito por ele, né? Eu registrei. E aí, quando o Alex me convidou para fazer esse convite, eu falei, ops, vamos lá. Eu já estou há muito tempo, porque aquilo estava registrado, né? No que o Clélia Tal tinha dito, que os Monerá foram a segunda fortuna dos Clemente Pinto, lá para terceira... quarta geração. Quarta geração. Isso é exagero dele ou é verdade? Olha, eu não vou dizer que é exagero, mas eu vou me reportar novamente àquela mão. Cortar Monerá, Eguendor de Monerá, Vermelhinho de Monerá, Monerá Luterbar, todo Luterbar é Monerá, e o Marchão Monerá. Então, essas famílias são de segunda geração, mas na terceira entrou em uma família, 3 famílias, acho que é Germain Lengruber, Tardim, Hertal. Então, foi uma união de famílias. Então, hoje... Isso é que deu esse fortalecimento. Exatamente. É interessante. Então, né? não foi só o Monerá. Então, e também não é só questão, foram... plantaram café, utilizaram o sistema da mão de obra escrava. O que deu esse fortalecimento à família Monerá foi essa capilaridade com as outras famílias. O enriquecimento com outras famílias de outras genealogias, muito interessante. São 500, eram 300, eram 100, depois 300 do contrato, nós já nos referimos, né? Do contrato fabuloso de Dom João VI. Mas hoje, existe um livro, que é uma verdadeira enciclopédia, que é o Imigrante. Sei, do Henrique Bom. Henrique José da Silva Bom. Henrique Bom. Ele tem ali uma enciclopédia. Resumindo, uma enciclopédia. Então, aí você tem uma noção nítida do tempo, embora restrito, né, da genealogia na 1800, né, no século XIX, e a passagem para 1900, aí já houve a República e outras começa condições. A mudança do quadro. Exatamente. Agora, olhando assim, eu tenho feito algumas matérias nessa região, eu vejo assim que a maior parte dessas fazendas, eu diria que quase todas, não foram tombadas pelo patrimônio histórico. O senhor, assim, olhando, né, como é que o senhor vê isso? Né, no futuro essa fazenda não estar nas mãos de um Monerá, pode estar nas mãos de uma outra família. Como é que o senhor vê essa questão dessa nossa história da região não ter sido contemplada ainda por uma lei que faça o tombamento dessas fazendas? Porque nenhuma delas está tombada, elas estão relacionadas, mas não receberam ainda um tombamento. Pois não. Você não acha que a gente corre o risco de perder essa história? Olha, tem pessoas, nós estamos numa fazenda que é um exemplo, Maria Evangelina Monerá. E foi filmado, né? Você filmou, conseguindo fazer. Essa restauração aqui é uma coisa realmente extraordinária. Certo. É produto do trabalho de um Monerá apoiado por muitos Monerás. Mas amanhã pode não estar entre Exatamente. Monerá, né? O Evangelino já está com uma idade avançada, mais ou menos como a minha. A fazenda Santana. Sim, está com Monerá. Está hoje com o dono, proprietário da fazenda Santana, é um médico brilhante, por sinal, e novo. Fantástico, também estive lá. Então, e agora, essa questão do tombamento. Do tombamento, há uma questão política, que aí eu vou procurar deixar... Falta de política pública mesmo, exatamente, né? Exatamente. O Instituto Gallup de Londres, em 1970, ele tornou a família brasileira campeã mundial de coesão familiar. Eles usam cohesion, eu prefiro trazer para facilitar o entendimento. O Brasil é campeão mundial de união familiar. E nós temos de preservar isso. Eu estou aqui olhando para o presidente atual, o Alex. Alex, 40 anos. 34. O quê, rapaz? 34. Alex, aqui com a gente fechar essa... Um prazer, uma honra
Pois é. 34 anos. Pois é. Eu tenho metade dos anos das reuniões. São 68 anos de reunião da família Monerá. Hoje nós estamos comemorando o 68º encontro da família. Que bom, né? É uma honra, né? É. Então, isso aí... E esse nosso momento vai ficar registrado, né? Pras Graças outras à gerações. tecnologia para Isso. gerações futuras, Pois né? É a semente. É isso Mais mesmo. uma plantada. Tá certo. E para mim é uma honra poder... uma conquista para mim também, né? Eu comecei como presidente da associação ano passado. E buscando dar continuidade a uma nova geração. Ou, ao contrário, dar continuidade às gerações. Certo. Mas Nós já somos 12 gerações. Isso. 12. E automaticamente incentivando os jovens a também curtir esse prazer da união, da família, desse convívio. E da memória. Da memória, da história principalmente, da sua porque família, né? são graças a esses mestres, como o tio Eduardo e outros. Não sou mestre. Tem muitos mestres Sim, mas o que senhor também. precisariam ser ouvidos. A gente continua firme, né, na integração. Hoje, né, antigamente não tinha tanta facilidade como você falou, tecnológica. Hoje as redes sociais facilitam muito a comunicação. Eu vejo. Vocês têm grupos, né, nas redes Isso, sociais. todas as redes sociais a gente está atuando, e o que acontece é que traz uma quantidade até maior. Esse ano surpreendeu. A sexta-feira de reunião foi muito legal. Ontem foi uma noite super agradável. Estava lotada o hotel Fazenda Portal do Vale. Então, o interesse maior é trazer a juventude também e mantendo a tradição que eles contaram. Né? Esse é o caminho. Nós estamos diante do monumento ao imigrante suíço desconhecido e também do túmulo do imigrante suíço desconhecido. Aqui estão os restos mortais que foram retirados de um cemitério de Duas Barras e trazido para cá, numa cerimônia muito bonita, por sinal, e que recebeu o apoio do prefeito de Duas Barras, e todos os vereadores também participaram da solenidade de inauguração do monumento, onde estava também o embaixador da Suíça no Brasil. E ele fez uma menção de que a Suíça é um país eminentemente migrante. É verdade. Né? Migrou para os Estados Unidos, para cá, para Argentina e outros países. África do Sul. África do Sul, perfeito. E então, essa característica da Suíça foi enaltecida pelo embaixador da Suíça, porque o Brasil lembrou de fazer isso. Esse é o único monumento ao imigrante suíço desconhecido. Um lugar de memória, né? De memória. Aqui nós fizemos um seminário muito interessante, que nós fizemos inclusive um grupo de artilharia lá do Rio de Janeiro, e fizemos a solenidade semelhante àquela, dentro de salvas de artilharia, semelhante àquelas que aconteceram em 1291, que aconteceram quando da início da imigração da Suíça para o Brasil. Quando eles deixaram a Europa, houve essa salva de tiros, tiros de artilharia, e que foram repetidos aqui pelo 21º Grupo de Artilharia de Campanha,
E eu tive a honra, como eu sou artilheiro, de ser quem deu o início da salva, comandou a salva de tiro. E fizemos aqui também, simultaneamente, o toque de silêncio com um sargento da Polícia Militar, Monerá, que por sinal mora aqui bem em frente. Né? Então foi uma solenidade que marcou. E o suíço também tem essa coisa de ter sido bons soldados, e também os suíços eram mercenários, né? A gente vê os suíços assim emigrando para determinados países para trabalhar como mercenários, e eles eram considerados bons soldados. Por isso que o Dom João VI também fez questão, né, de ter entre os assessores dele militares suíços, né? Perfeito. Estou aprendendo. Mas veja bem, uma coisa interessantíssima. No meu entender, como advogado, eu considero que o contrato de imigração mais importante do direito brasileiro foi aquele firmado entre Dom João VI e o governo suíço. Por quê? Não foram 2.000 pessoas que vieram para cá, foram 100 famílias católicas, guardando as raízes nossas, né, de Portugal. Então, em 1820, pouco antes da independência do Brasil, né, o Dom João VI teve a visão de estadista de preservar a nacionalidade brasileira intacta, o Brasil realmente de reino se transformar em império. Certo? E não reinado, que é uma coisa, é um aspecto interessante, mas então enaltecer esse decreto, eu acho que é um dever do historiador brasileiro, porque não sei se lembra, lá no ginásio nós aprendemos que Dom João VI disse para o filho dele: antes que outro aventureiro lance mão da coroa. Então ele, com essa preocupação, vieram para cá 100 famílias católicas, foi aumentado depois no contrato para 300 famílias, 5 famílias, isso é irrelevante, mas é interessante porque é histórico, 5 famílias não eram católicas e se propuseram a se tornar católicas para permanecer nas 300 famílias que foram para Friburgo.